Estando agora nessa conversa com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Muito se especulava após a saída do governo do senhor e quando o Lula assumiu o cargo de presidente da República, contemplou diversos ex-governadores e lideranças que havia uma contemplação, indicação de Ricardo Coutinho, seja para uma autarquia ou para um ministério, tem tamanho para isso, competência, porque já governou a Paraíba, etc e tal. Por que o senhor não faz parte do governo Lula? A pergunta, mas por que Lula não chamou o Ricardo para ser nada no governo e tal? Eu faço parte porque eu me sinto representado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que em março de 2023 eu estava esperando um tesouro, né, que era meu terceiro filho, o Jonas. E foi uma gestação difícil e a gente terminou tendo que ir para Brasília também para tentar trabalhar, claro. E eu me fiz uma promessa, coisa que não foi possível nos outros dois, Ricardo e Henri, me fiz uma promessa de que, no mínimo, eu passaria 2 anos acompanhando ele e tal. E eu, efetivamente, tive a graça divina de poder fazer isso. Então, eu acompanhei, né, e disse isso ao PT, particularmente à ministra, que era presidente, Gleisi Hoffmann. Isso também foi colocado num documento que saiu daqui, me indicando para algum conselho. O documento saiu daqui, ou seja, eu não queria um cargo executivo, porque se eu tivesse, eu me conheço, eu não sei ser metade de nada, Bruno. Eu sempre sou inteiro, então eu iria cair de cabeça e eu não teria a oportunidade de honrar assim um presente divino que Deus me deu a mim e a Amanda, que é exatamente Jonas. Então eu passou esse período e agora eu também não quero, porque agora eu estou fazendo outra caminhada. Eu preciso ter tempo, né? Eu não tenho a tal da estrutura, como se diz popularmente, para poder concorrer com os outros. Os outros têm emenda disso, emenda daquilo, têm estrutura enorme. Eu não tenho isso, eu só tenho minha voz e minha presença. Como é que o senhor vai entrar em meio a os 12 deputados vão para a reeleição, em meio a essas estruturas? O senhor tem prefeitos? Tem algum prefeito com o senhor? E queria saber também como é que o senhor se sente nesse instante. Ao observar um cenário, o senhor já comandou a Paraíba, já liderou esse estado, fez sucessor, e quando coloca o nome à disposição, aqueles que outrora usufruíram do seu governo desaparecem. Qual o sentimento que passa, hein, Ricardo? Olha, eu sou uma pessoa que eu estou preparado, eu vou dizer, para quase tudo, né? Então eu encaro isso, né? Não passo o recibo e toco a vida para frente. Eu acho que essa é a melhor postura minha. Segundo, você que é lá do sertão, você é do sertão, né? Ibiara. Ibiara. Em cada cidade desse estado tem alguma coisa de importante que eu fiz. Né? Um estrado, um hospital, uma escola, em cada cidade. Ou seja, eu entro em qualquer canto sabendo que eu posso tomar um copo d'água ali, que alguém vai me receber. É isso que eu tenho para dar. Eu não tenho outra coisa para dar para as pessoas. Eu tenho para dar para as pessoas uma representação, né, correta, uma pessoa que vai estudar muito, que vai se interessar muito e que vai procurar honrar a representação, caso eu tenha sucesso nessa caminhada. E eu não temo isso, eu não preciso, eu não tenho como ter prefeito. Né? Inclusive tem amigos que eu digo, não, vocês estão liberados. Então o senhor está ciente que não vai contar com o prefeito. Não. O seu porte da campanha vai ser o legado de governador, vai defender isso. O legado e as minhas ideias. Eu defendo as coisas. Por exemplo, eu quero que saia ainda nesse mandato do presidente Lula, mas se não der, sairá no próximo. Não é? Porque eu acredito na reeleição dele. E o terceiro eixo, por exemplo, da transposição, que é uma obra pequena, né? Que você pega ali o sul de Pernambuco, o final de Pernambuco, o oeste de Pernambuco, e você ultrapassa aquela serra até o açude de Condado, lá em Conceição, e depois dali pega o rio Piancó. A Paraíba será o estado onde as águas do São Francisco serão melhor aproveitadas. Com esse formato, nós poderemos ter água, segurança hídrica em qualquer região, incluindo o Curimataú, que se a Transparaíba não tivesse parado, nós já teríamos, desde o 3º ano após a minha saída, né, todos os 19 municípios do Curimataú bebendo água do açude de Boqueirão. Então, essa é algo que eu acho fundamental. Outra coisa que eu quero dialogar com as pessoas é que
é preciso você discutir a questão da internet e a questão das mídias sociais. O senhor vai enfrentar esse debate, a regulamentação das mídias? Vou. A regulamentação social, não é governamental, é social. É preciso criar conselhos que façam com que essa estripulia de fake news ela possa ser contida, porque nenhuma nação e nenhuma democracia aguenta isso. Alguém que já olha assim, está dizendo que isso é censura. Alguém que nem sabe, mas isso é censura. O que é que o senhor diz para essa pessoa? Não, isso é democracia, não é censura. Só tem democracia quando o meu direito vai até onde começa o seu. O meu direito não pode ultrapassar o seu. Esse é o sentido da democracia. Não é você dizer o que você quiser sabendo que é mentira. Bruno, recentemente esse país parou com a coisa de que o PIX seria cobrado. Isso era uma mentira. E eu acho que o governo errou quando retirou. Não era para ter retirado, porque uma semana depois estaria provado que não haveria cobrança. Compreende? Então, você não tem como governar uma nação, qualquer que seja ela, com esse poder de pressão das mídias sociais manipuladas fora do Brasil. Essa é a questão fundamental. Então, nós precisamos criar um pacto, né, através de uma legislação que possibilite aqui a civilidade retorne. Essa a questão que me parece fundamental. Quem vai estar o ano que vem, em abril do ano que vem, numa mesma posição que o senhor esteve em abril de 2018, é João Azevedo. Naquela oportunidade, o senhor resolveu ficar no governo e apresentá-lo para ser candidato ao governo. Primeira pergunta, o senhor se arrepende hoje daquele ato? É a primeira. E a segunda, analisando o cenário, como o senhor conhece, experiência, o senhor acha que o João sai, deixa o governo para ser senador ou vai permanecer no mesmo cenário que o senhor permaneceu? Eu permaneci e permaneceria se eu acreditasse que isso era o melhor a fazer. Eu acreditava nisso. Se eu tivesse uma bola de cristal, eu teria saído senador, acho que teria sido eleito, não é? E, enfim, a história estaria aí para contar. Mas não, né? Eu acho que o atual governador, ele sai, porque ele vai ser obrigado a sair. Obrigado? Por quê? Porque sim, né? Por várias situações, incluindo aquelas em que ele tem um vice e um grupo que indicou o vice e outro grupo que quer, e todo mundo quer ocupar esse espaço. Ou seja, não é uma coisa fácil. Porque, Bruno, a liderança é algo mais ou menos natural no ser humano. Você tem uma liderança do ponto de vista da mídia, da imagem, não é? Na política, a liderança não pode ser confundida com a caneta. Porque a caneta vai chegar um dia que falta tinta ou então que... né? Então você vai ter uma situação que quando você larga a caneta, muita gente vai se afastar. Né? E isso não é para todo mundo. Então você tem ali ao redor gente muito profissional. No bom sentido que eu estou dizendo, não estou criticando aí. Você tem um presidente da Câmara dos Deputados, você tem um outro deputado como Aguinaldo Ribeiro, você tem uma senadora, você tem muita gente, tem muitos interesses. E ao mesmo tempo, eu creio, tem um interesse próprio do atual governador de permanecer no cargo. Então eu acho que sairá. Né? A questão toda é o que entregará a Paraíba. Essa é a questão principal. O que entregará a Paraíba? Porque eu tenho um lado, sabe? Eu tenho um lado. As pessoas podem até não gostar do lado que eu tenho, mas eu faço questão de relatar. Então, para mim, isso é o mais importante. Eu, quando entreguei a Paraíba em 2018, eu tinha uma ideia de uma coisa, da continuidade dos programas sociais que a gente implementou. Eu fiquei no governo porque eu estava de coração naquilo. Né? A coisa foi para outro lado. Isso não quer dizer que eu deixe de acreditar nas pessoas. Eu continuo acreditando e acho que, como eu disse, muita água vai rolar embaixo dessa ponte aqui da política paraibana. Uma última pergunta ao senhor, já que o senhor citou, Hugo Mota. Eu falei agora há pouco da conjuntura, o senhor falou da dificuldade do Senado de apoiar qual lado. E nos bastidores se fala que Hugo Mota seria uma candidatura ao governo de consenso. O senhor se vê representado de alguma forma em eventual candidatura de Hugo ao governo do Estado?
Olha, eu acho que o Hugo está procurando isso, né? Eu disse isso em algum momento, eu acho que, aliás, qualquer um quer ser governador, né? Se o senhor fosse ele, sentado na cadeira, o senhor vinha ser governador? Ah, sim, se eu fosse ele, sim, mas eu não seria nunca presidente da Câmara dos Deputados, porque ali se procura sempre, ali existe uma supremacia de aquilo que se chama centrão, que são os parlamentares de centro, né? E existe uma condição hoje dentro da Câmara que eu creio que precisa ser qualificada, precisa ser mudada. Você não pode ter, saindo de emendas da Câmara, 55 bilhões, enquanto que o maior programa de investimentos da história desse Brasil tem 54. Ou seja, eu acho que você tem que qualificar essas emendas. Você precisa dizer, olha, o Poder Executivo, dentro do sistema presidencialista, ele tem o direito a, no mínimo, indicar as áreas que ele quer essas emendas. Porque senão o Legislativo vai estar podendo mais do que o Executivo, né? E isso é uma aberração, né? Acho que Hugo Mota, ele assumiu uma posição muito difícil. O Brasil não está para amador. O Brasil, eu não estou dizendo que ele seja amador, mas assim, o Brasil está muito difícil, está muito dividido, né? E ao assumir isso, eu acho que ele precisaria definir um lado. A pior coisa para ele é ficar dando um no cravo, outro na ferradura. Ele tem que definir um lado. E eu acho que o lado que precisa definir, sinceramente, eu não conheço, já fizemos alianças e tal, é o lado da democracia, é o lado da harmonia entre os poderes. Esse é o lado que ele precisa, porque se ele não fizer isso, a situação vai ficar muito difícil para ele, né? E eu não gostaria de ter um conterrâneo numa situação extremamente difícil dentro de uma Câmara dos Deputados. Mas eu penso que o lado para ele é o lado da democracia, porque se não for dessa forma, né, uma semana diz uma coisa para agradar aqui, outra semana diz outra coisa para agradar lá, então ele vai somar inimigos, porque nenhum dos lados vai se colocar como representado, né? E ele foi eleito pelos dois lados, ele não foi eleito por um lado só, porém ele precisa ter uma posição para, inclusive, distensionar tudo isso. Não adianta pedir ao STF que distensione isso, porque o que o STF está fazendo é uma cobrança da legislação, está escrevendo história. Porque a história do Brasil, nunca você teve alguém que praticou um golpe, né, punido. Então, isso vai acontecer. E será muito bom para a nossa democracia. Eu não quero o mal para ninguém, mas será muito bom para a nossa democracia. Porque, pela primeira vez, as pessoas vão perceber que não vale a pena tentar dar golpe. Eu acho isso. Eu penso que o Hugo Mota, que é muito jovem, né, ele pode entrar para a história. Seja de uma forma, seja de outra. Eu acho que cabe a ele escolher aí esse lado. Ok, Ricardo, muito obrigado pela participação conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Agradeço, né, pela conversa e até a próxima. Até a próxima, obrigado, se Deus Bruno. quiser. Olha, você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela sua audiência. Joana, como vai você? Tudo bem, Joana? Boa tarde.